gravação ali? Agora sim. Agora sim. Tá. Porque quando eu fui iniciar, agora apareceu pelo menos o parar a gravação. Então tá ok. Hoje nós vamos fazer o seguinte bate-papo aqui, ó. Vamos imaginar um sistema linear. Tá? Veja que linear, sistema, é tudo álgebra linear. Vou pegar um sisteminha muito simples. Vou pegar aqui, ó, x igual a 2, y igual a 3, só para ter uma ideia. Né? Agora eu vou fazer 2x menos 3y. Vou fazer a conta, então, 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes 3, menos 9. Isso aqui vai dar menos 5. Tá. E x mais 4y. Então, vai ser 2 mais 12 igual a 14. Tá? A princípio, nós não sabemos a solução desse sistema. Tá? Eu montei um sistema qualquer e vou pensar ele em alguns termos de álgebra linear. Vou viajar um pouco na maionese aqui. Tá? Eu posso reescrever esse sistema de algumas formas. Uma delas é assim, ó, 2 menos 3, 1 e 4, que multiplica um vetor x e y igual a um vetor 5, 14. Então, uma matriz de coeficientes que multiplica um vetor x e y que dá 5 e 14. Eu também posso pensar ela, uma vez que eu vou fazer esse cara vezes esse, né? Eu posso escrever isso aqui como 2 e 1. O vetor 2 e 1 que multiplica x, mais o vetor menos 3 e 4 que multiplica y, é igual ao vetor 5 e 14. É a mesma coisa. Tá? Mas a intenção geométrica desses dois aqui é diferente. Aqui eu tenho a intersecção de duas retas, x e y. É um vetor que me representa o ponto da intersecção de duas retas. E é o que eu vou fazer agora. Tá? Eu vou desenhar essas duas retas e vou representar a intersecção. Isso não representa nada de novo do que nós aprendemos até agora, tá? Mas eu faço questão de colocar novamente por conta da segunda interpretação. Eu vou deixar também as linhas de código disponíveis para vocês. Vamos fazer isso aqui no MATLAB. Então, me permitam puxar isso aqui para o lado de cá. Eu já vou deixar a janelinha do MATLAB aberta ali ao lado. Não saí daqui ainda, tá? Abriu. Tá? E agora eu vou fazer um arquivinho novo aqui. Vamos lá. Clear. Para limpar todas as variáveis CLC. E agora a primeira equação que eu vou chamar de Y1. Y1 é igual a menos 5 menos 2x. Eu tenho que isolar o x, só isso, tá? Tudo isso ali dividido por 2. O x pode ser qualquer coisa. Nós vamos fazer ele variando entre
0 e 5, tá? Então, o x, o lint space, de 0 até 5, aí vou colocar aí uns 100 pontos, né? Bastante ponto para não conseguir nem ver a diferença entre eles. O y2, que é a segunda reta, vai ser igual a 14 menos x dividido por 4, que era a segunda equação. E agora eu vou fazer os gráficos. Vou fazer plot x, y1, x, y2. Posso colocar uma legendinha. Na legenda eu vou colocar y1, só para eu saber de qual se trata. Executo. Ele diz, olha, eu não reconheço essa função x. Claro, você tem que dizer que x é igual àquilo lá, senão ele não tem como saber. Aqui, e aparentemente eu não encontrei intersecção, então ela não está entre 0 e 5. Eles vão se interconectar mais para lá. Então, vou fazer de menos 5 a 5. Eu devo ter feito alguma coisa errada ali para não ter encontrado intersecção nos pontos 2 e 3. Claro, aqui é mais 2x, aqui que está o meu erro. Agora a intersecção está mais para lá. Posso começar no 0. E aqui é dividido por 3. Menos 5, menos 2y, então vai ficar 5 mais 2y, 5 mais 2x aqui. 5 mais 2x. Agora sim, agora está a intersecção bem onde eu imaginei que ela deveria estar. Eu ainda posso enfatizar esse ponto da intersecção fazendo um gráfico assim, scatter 2, né, x, vírgula y. Vamos ver se só isso basta para enfatizar o ponto. Não, eu tenho que colocar o... basta. Só que eu deveria ter colocado no mesmo gráfico. Para isso é só dar um hold on. Depois não esquecer de dar um hold off. Pronto. Agora ficou legal. Ó, até enfatizou bem o ponto. Melhor do que isso, só se eu preenchesse. Está preenchido agora aqui, ó. A legenda teria que vir por último, né? Então, a legenda aqui. E, por fim, o ponto solução, né? Solução. Agora a legendinha ficou legal, ó. Solução, que é a intersecção dos dois. Isto é o que significa este sisteminha aqui. E o que significa esse? Esse outro sistema diz que o vetor 2 e 1, combinado com o vetor menos 3 e 4, é uma combinação de vetores, né? Dá o vetor 5 e 14. Como assim? Bom, como assim a gente vai ver agora. Vai ver agora. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Em cima, eu posso chamar isso de uma seção. Eu vou escrever aqui sistema. Então, esse é o sistema. Vou dar um monte. Aqui, deu. Posso mandar ele fazer as continhas abaixo. Posso fazer... Agora aparece tudo abaixo, ó, fica melhor. E agora eu vou fazer combinação de vetores. Combinação de vetores, né? Bom, vamos lá.
Posso limpar tudo de novo. Clear. LC. Agora, o primeiro vetor é o vetor 2 e 1. Então, vou chamar aqui vetor 1, 2 e 1. 2 para x e 1 para y. Tá? O vetor 2 é menos 3 e 4. Só voltando aqui com o quadrinho, né? Ó, 2 e 1 e menos 3 e 4. E eu tenho que combinar, colocar valores de x e y, tal que a soma desses vetores de 5 e 14. Então, vamos lá. Então, vou chamar aqui de combinação igual a x vezes vetor 1 mais y vezes vetor 2. Note que eu não sei ainda o valor de x e y. Tá? Eu vou colocar, por enquanto, x igual a 1. Y igual a 1 também. Por enquanto. Tá? Eu simplesmente fiz a soma do vetor 1 com o vetor 2. Agora eu vou escrever esses vetores na tela, né? Quiver é um vetor de 2 dimensões. Vou colocar o vetor, o 2 e 1. Então, vou colocar, ele parte do 0 e do 0 e vai até o 2 e o 1. O problema é que se você mudar aquele 2 e aquele 1 aqui, aqui vai mudar também. Você poderia deixar isso mais automático, né? Chamando isso aqui de vetor 1, né? O primeiro elemento. Né? E o outro, o vetor 2, o segundo elemento. Daí, se você mudar aqui, vai mudar lá também. Isso é legal. Isso é legal. Hold on. Nós vamos fazer vários vetores. Eu vou querer tirar a autoescala desse cara também. Então, é legal você colocar aqui autoscale off. Tá? Ele até já me sugeriu aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o vetor 2. A combinação, ó. Copiei e colei. Então, vou fazer a mesma coisa para o vetor 2. E vou fazer a mesma coisa para a combinação, né? Só que agora o nome do vetor é combinação. Posso colocar uma legendinha ainda. Legend. Vetor 1. Vetor 2. Combinação. E uma propriedade aqui das legendas, que agora já é um pouco de nutelagem, mas é interessante. Você coloca aqui, para ele achar o melhor lugar possível para colocar a legenda, para ela não ficar na frente do gráfico. Né? E ainda o grid on é legal. Esse hold on, ele tem que estar logo depois do primeiro gráfico, senão ele não segura, né? Hold off agora para soltar. Muito bem, aqui eu rodo tudo, rodo de cima e rodo de baixo, né? E aqui apareceu o vetor 1 em azul. Eu vou puxar o quadro branco aqui para a gente ver aqui. O vetor 1 é 2 e 1, né? Então ele está aqui, 2 e 1. O vetor 2, que é menos 3 e 4. Vamos ver se isso aí é verdadeiro.
Dá uma diminuída aqui, beleza. O vetor 2, que é menos 3 e 4, tá certo? E a soma, né, com x e y combinados, que só vai dar 5 e 14 quando forem a solução. Nesse caso aqui não deu 5 e 14. Tá? Eu vou ter que substituir a solução para dar 5 e 14. E se eu me lembro bem da solução, a solução era, que a gente achou na mão, tá aqui, era 2 e 3. Tá? Então, eu vou colocar x igual a 2, y igual a 3. Aqui não é legend, aqui é location, tá? Location. Agora apareceu, e você vai me dizer, olha, Ângelo, eu ainda não entendi. Eu não entendi como esse vetor 1 combinado com o vetor 2 vai dar o vetor combinação. Tá? Bom, é o vetor 1 vezes x. Né? Eu tenho, então, que escrever o vetor 1 vezes x. Não o vetor 1. E é o vetor 2 vezes o y. Agora você vai conseguir entender que o vetor 1 vezes o x mais o vetor 2 vezes o y vai dar o lado direito do igual. Esse não é mais só o vetor 1, é o vetor 1 vezes o x. Até vou colocar aqui na legenda, né? Aqui é x vezes o vetor 1. Na outra é y vezes o vetor 2. Tá? Agora aqui apareceu, né? X vezes o vetor 1, né? Vocês conseguem ver que esse aqui é o vetor que é a solução. Bom, mas aqui tem uma solução só. E se nós tivéssemos um sistema possível e indeterminado, que foi o último exercício que eu passei para vocês, né? Então, eu tinha um espaço vetorial de soluções e não uma única solução. Isso é fácil da gente verificar, né? Imagine que eu tivesse aqui x mais y igual a 10 e 2x mais 2y igual a 20. Tenho duas equações, na verdade é uma só, né? E eu tenho infinitas soluções aqui. Eu vou verificar como isso se comporta. Eu tenho um espaço vetorial de soluções. Então, vou copiar todo esse cara aqui, ó, num novo arquivo. Eu só vou mudar agora os valores, né? Então, era x mais y igual a 10. Aqui vai ficar 10 menos x. E aqui vai ficar 20 menos 2x sobre 2, porque era 2x mais 2y igual a 20. Bom, fazendo só esse pedacinho, esse clear pode vir aqui para debaixo no sistema, já que nós colocamos lá também. Deixa aqui. Então, nós podemos já começar assim. Eu tenho infinitas soluções aqui, na verdade, né? nem precisaria plotar o scatter, tá? Isso aqui não faz sentido eu colocar ele aqui.
Tá? Vou, de novo, plotar essas duas, só que só uma solução e depois a outra pontilhada, porque senão a gente não vai entender que está uma em cima da outra, x, y2, né? Só que essa segunda eu vou fazer pontilhada. Essa legenda aqui, tem legenda demais aqui, por isso que ele reclamou. Então, x e y2. Vamos lá? Limpar tudo que está aqui. Executar de novo. E ele de novo está dizendo que tem... Ah, claro, seu Ângelo. Botar o hold on aqui, logo depois do primeiro gráfico agora, né? Não salvamos ainda, salvamos depois. Limpa tudo. Pronto. Né? Aqui você consegue verificar que tem duas soluções. Vou tirar aqui um pouquinho esse gráfico daqui. E se eu der um pequeno zoom, você já vai perceber que tem um pontilhadinho em cima do outro. Você não vai perceber, é só engrossar um pouquinho mais a linha. O que nós vamos fazer agora. Vamos aproveitar e vamos fazer para os dois, tanto para o primeiro plot como para o segundo. Executar de novo. Agora aqui ficou mais fácil de ver que tem duas linhas, né? E que as soluções são coincidentes. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Agora eu tenho a combinação dos vetores. O vetor 1, ele é 1 e 1, e o vetor 2 é 2 e 2. E aí eu vou perceber que o x e o y, eles têm infinitas combinações para darem certo. Eu vou deixar 2 e 3 por enquanto. E vamos ver o que acontece aqui. Tá difícil aqui de enxergar. Vamos fazer passo a passo. Tá? Eu vou apagar essas janelas. E agora eu vou executar até a linha 17 aqui, ó. F10 agora, para fazer passo a passo. Vai fazer o primeiro vetor. O primeiro vetor é aqui ele acabou fazendo 2 e 2, porque 2 e 2 porque nós multiplicamos por x o primeiro vetor, que é 2. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa multiplicação por x por enquanto. E a por y também. Limpar aqui a saída. Executar de novo. Nós fizemos agora o primeiro vetor, que é 1 e 1. Está aqui desenhado na tela. Segura. E agora a gente vai fazer o segundo vetor, que é 2 e 2. Olha aqui, ó, o primeiro ainda continua desenhado aqui, ó, e o segundo foi até lá longe. Depois eu vou fazer o terceiro vetor, que é a soma dos dois. Claro que ele vai ficar aqui em cima, vai ser o vetor 3 e 3. Né? Bom, nós temos uma infinidade de soluções para essa situação aqui. Vamos estudar um pouco mais essa infinidade. Né? Essa infinidade de soluções, ela existe desde que y seja igual a 10 menos x. Tá? Isto é uma solução. Então, vamos escolher y igual a 1. Se y igual a 1,
x vai ter que ser 9, né? O que dá certo tanto para a primeira quanto para a segunda equação. Né? Nós vamos, então, fazer agora a combinação de 1 e 2. Né? E isso aqui vai ter que dar, né, 10 e 20. Vai ter que dar 10 e 20. Então, 1 e 2 combinado com 1 e 2 vai ter que dar 10 e 20. Tá? Primeiro, a gente colocou 1 e 1, é 1 e 2. 1 e 2 combinados com 1 e 2 vai ter que dar 10 e 20. Tá? Agora, o x, o y vai ter que ser 10 menos x. Então, eu vou colocar aqui no lugar desse y aqui, ó. Bom, deixa y mesmo. Eu vou colocar aqui. Vai funcionar também. E o y é 10 menos x. Tá? Agora eu vou fazer essa combinação. Tá? Só que o vetor 1 vai ser multiplicado por x. Eu posso fazer isso de maneira mais fácil. Né? Aqui embaixo, eu digo que o vetor 1 é igual a x vezes o vetor 1 que eu tinha lá em cima. Né? E o vetor 2 é y vezes o vetor 2 que eu já tinha lá em cima também. Vamos lá, vamos ver o que acontece. Tem um vetorzinho, outro vetorzinho e um vetorzão bem grande lá, que é a combinação. Eu vou deixar um aqui para ver se ele diminui um pouquinho. E agora eu vou ter que colocar tudo linhas um pouco mais grossas, né? Senão fica muito difícil da gente ver. Então, o primeiro quiver, vou chamar ele de Q. Isso é uma prática comum, tá? Q.line, daí fica mais fácil. Eu coloco uma linha um pouco mais grossa, igual a 2. Depois o segundo quiver, eu posso gravar por cima, eu chamo ele de Q também. E dou uma engrossada na linha dele. O terceiro quiver eu chamo de Q também. E dou uma engrossada na linha dele. Fica melhor para eu enxergar. Tá? Só que um está cobrindo o outro, em especial esse último, que é a combinação. Tá? Este último, eu vou fazer ele pontilhado. Então, Q ponto line, olha aqui, ó, line style, igual, ele já vai me dar umas opções. Eu vou pegar esse pontilhado duplo aqui, para ver se ele fica todo com pontinhos. Deveria ter colocado ponto e vírgula aqui, ó, executar de novo. Olha, ele já ficou com pontinhos, já é bom. Tá? Mas mesmo assim, não ficou legal aqui embaixo. Eu vou engrossar mais as linhas daqueles outros dois, né? Esse último eu vou deixar 1, e aqueles outros dois, talvez eu deixe um com 4 e o outro com 2. Vamos ver? Agora, um deles, o vetor 2 eu estou vendo bem, que é 4, né? Mas o vetor 1 eu não vejo bem, então vou deixar esse aqui com 3 e esse aqui com 5. O primeiro vetor é muito pequenininho, né? Por isso que ele está aqui embaixo, né? O primeiro vetor é 1 vezes 1 e 2, né? Então, vamos aqui dar um zoom. Né? O primeiro vetor é 1 vezes 1 e 2, que vai dar 1 e 2. Vamos conferir para ver se isso é verdadeiro com um zoom aqui. Aqui é esse azulzinho aqui, ó. Né? Eu consigo ver
a posição, 82 e 164. Isso tá meio estranho esses valores, porque deveria ser 1 e 2. Devo ter clicado alguma coisa errada, vou dar um zoom novamente. Porque ele tem cara de 1 e 2 aqui, pelo jeitão dele. Eu devo ter clicado em alguma coisa errada, vou fazer de novo. Vou dar um zoom. Ele é 1 e 2, ó. Eu consigo ver aqui pela posição, ó. O azul é 1 e 2. Tá certinho. Vou de novo tentar clicar com esse cara aqui, ó. Ver se ele pega, mas acho que ele não pegou. Ele não pegou o certo. Ele pegou o último. Bom, tá tudo bem. O azulzinho é 1 e 2 e o marrom é y vezes 1 e 2, né? Lembre-se que o y vale 9. Então, 1 e 2 vezes 9 vai dar 9 e 18. Né? Vamos ver esse cara também. O segundo vetor tem que ser 9 e 18. 9. Ele está com cara de 18, né? Eu posso dar mais um zoom aqui. Então, 9 e 18. Fechou. E o terceiro vetor, ele é a combinação. Tá? Ele é a soma desses dois. Tá? Só que isso aqui não está com cara de soma, está com cara de um pouco mais, né? Vamos ver o que aconteceu. Né? É que a gente combinou duas vezes, né? A gente combinou duas vezes. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu deixo de combinar uma das vezes, né? Vou tirar isso aqui que eu fiz antes lá em cima. Executo de novo. E agora eu vou ver novamente. Verifico se essa é a soma mesmo. Né? Então, eu combinei os vetores 1 e 2, né? Uma mais 9 vezes. Então, aqui, ó, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, 1 mais 9 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? E deu o valor que devia dar no final, que era 10 e 20. Tá certinho. Por que eu estou falando tudo isso aí? Que nós podemos encarar, né, o sistema linear de duas formas em termos de interpretação geométrica. Tá? Uma delas, né, o vetor cuja solução é a intersecção. Outra delas, né, cujos escalares representam o quanto eu devo multiplicar cada um dos vetores de forma que eu chegue numa combinação linear que me dá esse lado direito da equação. Tá? De qualquer forma, tudo são vetores. Bom, se eu fosse perguntar para vocês, então, um sistema linear, 2x mais 3y igual a 12, menos 2x mais 4y igual a 5. Né? Tem quantas interpretações do ponto de vista da álgebra? A solução desse sistema tem quantas interpretações? Bom, tem duas. Tem duas. Uma é a intersecção. Né? Este ponto, né, que é um vetor, né, xy. Né? Por que é um vetor? Porque este ponto pode ser representado por essa seta. Outra interpretação, né, é o seguinte, é você pegar o vetor 2i menos 2, 2i menos 2, que é esse vetor aqui, combinar ele com o vetor 3 e 4, ó, esse é o vetor 2i menos 2, combinar ele com o vetor 3 e 4, que é esse vetor aqui, e saber
por quanto você vai multiplicar o primeiro e por quanto que você vai multiplicar o segundo. O primeiro é por x, o segundo é por y. Quanto que é o valor de x e y? Tal que a combinação desses dois vetores deu o vetor 12 e 15. O vetor 12 e 15 é esse vetor aqui. Por quanto eu devo multiplicar esse e por quanto eu devo multiplicar esse, tal que a combinação linear dos dois, né, dê este vetor aqui. Me parece, né, no olhômetro, que eu tenho que multiplicar este aqui por uns 3 e esse aqui por uns 2, que eu vou chegar no lado direito da equação. O Ian, ficou claro o que eu falei aqui? Sim. Sim, legal, legal. Eu achava que isso fosse uma coisa assim de difícil interpretação, sabe? Não. Beatriz? Ficou claro o que eu falei aqui das duas interpretações? Para mim legal. Sim, pelo menos. Legal, legal. Beatriz, me fale com as tuas palavras, assim, o que são essas duas interpretações? O que daria para falar, assim, sem preocupação com as palavras, assim, se você fosse falar para uma colega que não entendeu? Ai, meu Deus, eu não sei explicar essa álgebra. Eu entendo, mas eu não consigo explicar, pelo menos álgebra, né? Lá para mim é Sim. uma coisa muito... Cada um entende de um jeito, álgebra. Isso é Eu verdade. não sei explicar direito. Bom, então você vai me dizer se eu vou explicar direito ou não. Então eu tenho duas formas de interpretar, né? Uma forma é a intersecção das duas equações de retas, né, cuja solução é representada, né, o ponto que é a solução pode ser representado por um vetor, é representado por um vetor. Né? E a outra forma de compreender é como o escalar que multiplica cada vetor, né, aqui o escalar vai ser x, lá o escalar vai ser y, de forma a eu alongar esse vetor e chegar no lado direito da equação. Veja que aqui tem tudo a ver com multiplicar um vetor por um escalar. Isso faz parte da álgebra linear. Multiplicar um vetor por um escalar faz parte da álgebra linear. E somar dois vetores resultantes para chegar no vetor final faz parte de espaços vetoriais. Então, eu tenho tanto o alfa vezes V, como o V1 mais V2. Isso aqui tem tudo a ver com espaços vetoriais. Tudo a ver. Bom, o de cima, né, você vai dizer, tem a ver com espaços vetoriais? Tem também. Porque eu estou pegando uma matriz 2, 3, menos 2 e 4, né, multiplicando, né, por um vetor, e o resultado sendo outro vetor. Né? Sendo que o produto de uma matriz por um vetor é um produto entre vetores, porque você vai fazer esse vetor aqui, produto escalar com esse. É assim que funciona, né? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Isso é um produto escalar. Você está fazendo um produto escalar desse vetor por esse, e depois o produto escalar desse vetor por esse aqui, e o resultado vai ser um vetor, né? Vai ser qual vetor? Então, você pegou esse vetor linha aqui, né? Você pegou 2 e 3, e você fez o produto escalar com x e y. E aqui você fez menos 2 e 4, e fez o produto escalar também com x e y. Tá? Isso aqui vai dar um escalar em cima e um escalar embaixo, claro. Né? O escalar de cima vai ser 2x mais 3y, é o que nós tínhamos aqui. E o escalar de baixo vai ser menos 2x mais 4y, que é igual a 12 e 15. Mas mais evidente ficou aqui, né, a aplicação tanto da multiplicação para o escalar como a soma. Na verdade, nós fizemos
x vezes V1 mais y vezes V2. Né? Isso aqui teria que dar 12 e 15, né? Onde V1 e V2, né? Esse é V1 e esse aqui é V2. É a combinação de dois vetores. E quando só tem soma simples e multiplicação simples por escalar, a gente fala ainda combinação linear, porque não tem nada elevado ao quadrado, nada com seno. É uma combinação linear de vetores que a álgebra linear estuda. Muito bem, eu achei isso importante de ser passado, tá? Mesmo porque nós vamos ver bastante espaços vetoriais e eu não quero que vocês vejam espaços vetoriais como coisas inúteis só para incomodar durante a graduação. Pelo menos foi assim que eu via, porque eu não entendia nada de espaços vetoriais. Bom, e olha que está gravado. Eu pedi para vocês fazerem em casa provar que isso aqui que a solução desse sistema era um espaço vetorial. E uma forma de provar é que ele obedeça duas regras, né? Uma é que o vetor solução, né? Eu vou ter um vetor solução, vou chamar a primeira solução, né? Ela vai ser x1, y1 e z1. Se fosse possível determinado, e seria apenas essa. Mas a gente calcula o determinante e vê que o determinante dá zero, então sabe que o sistema é indeterminado por conta que aqui dá 0, 0 e 0. Se aqui não fosse 0, 0, 0, seria impossível. Então nós temos infinitas soluções, né? Então essa é uma possível solução. Uma outra possível solução é essa daqui. Eu sei que tem infinitas soluções, eu só não sei se essas soluções elas são um espaço vetorial ou não. Para eu saber se elas são um espaço vetorial, tem uma regra, né? Bom, eu imagino que o meu conjunto de soluções, eu vou chamar ele de V, né, onde eu tenho V1, V2, V3, V4, V5, V6. Né? E se eu somar esses V1 com V2, vai dar, né? Claro que eu tirei V1 aqui de dentro, né? V1 aqui de dentro e V2 também. V1 com V2 vai dar um V, sei lá, 3 que seja, que vai ter que estar aqui dentro também. E como é que eu sei se ele está ali dentro? Bom, eu faço o seguinte, no lugar desse x aqui, eu coloco x1, tá? Porque x1 é a solução. Tá? Então, eu sei que 2x1 mais 4y mais, né? Só substituindo pelo subscrito 1, isso aqui vai estar certo porque é a solução. Se eu substituísse pelo subscrito 2, estaria certo também, né? Como está aqui, ó, porque é a solução. Tá? Agora, se eu substituísse por x1 mais x2, será que seria a solução? É isso que eu vou ver no próximo slide aqui. Né? Agora, eu vou substituir a primeira, a segunda e a terceira equação, não por x1 e não por x2, e sim por x1 mais x2. Tá? E aí, eu vou separando, né? E fazendo a separação, eu cheguei nessa soma. Essa aqui eu tenho certeza que é zero, porque eu disse que o vetor 1 era a solução. Essa eu também tenho certeza que é zero, porque eu sei que o vetor 2 é a solução. 0 mais 0 dá 0, provando que quando eu enfio lá no sistema x1 mais x2, também vai dar 0. Então, x1 mais x2 também é a solução do sistema. Ora, se x1 mais x2 é a solução do sistema, já tem 50% de chance de que a solução, o conjunto solução seja um espaço vetorial. Só falta mais uma. Só falta agora, ao invés de substituir x1 mais x2, eu substituir alfa x1. É o que eu vou fazer, não fiz aqui, mas é o que eu poderia fazer agora. Eu coloco alfa x1, alfa y1, alfa z1.
Tá? No fim das contas, né, nessa linha, eu chegaria nisso aqui, ó, alfa, que multiplica 2x1 mais 4y1 mais z1 igual a 0. Né? E eu sei que isso dá 0 porque isto daqui dá 0, porque isto é solução independente do valor de alfa. Isso eu faço para as 3 equações e descubro que isso é verdade também. E eu acabo provando que o conjunto solução desse sistema linear é um espaço vetorial, sim. Por quê? Porque ele obedece às regras da soma e do produto por um escalar. Ângelo, não precisava fazer os outros axiomas, então? Não, não precisava, porque eu pedi se ele é um subespaço vetorial. O R3, para o R3 eu tenho que fazer os 8, não preciso, porque eu sei que é. Né? Mas a primeira vez alguém teve que fazer, né? Fazer os 8 axiomas. Nesse caso, como a solução ela é um pedacinho do R3, é um subconjunto do R3, para saber se esse subconjunto também é um subespaço, eu só preciso fazer 2 contas, porque nas 8 ele já passou. Letícia, tranquilo? Aham, entendi. Obrigada. Não é nada. No começo é difícil, a gente não sabe quando aplicar as 8 ou quando aplicar as 2. Tá? Sim, eu acabei aplicando as 8. As 8 deu um trabalhão, mas tá certo. Errado não tá, tá bom? Errado não tá. Então, as 8, a gente vai assumir o seguinte: eu faço as 8 quando forem operações não usuais. Somente as 2 quando forem operações usuais. A maioria das vezes, nós vamos fazer somente as 2. Veja que a parábola lá do início, ela pertenceu à álgebra linear só por um motivo. Ela foi um espaço, esse exercício aqui, né? Ela foi um espaço vetorial só por um motivo, porque nós definimos uma operação multiplicação por um escalar e soma de 2 vetores, senão ela não seria um espaço vetorial. Quer ver? Para operações usuais, vamos pegar aqui, vamos definir um espaço vetorial, né, dos vetores y igual a x ao quadrado. Então, vou ter os vetores x e x ao quadrado, né, tal como está definido aqui, ó, né, x e x ao quadrado. Então, eu vou escolher alguns vetores aqui, 2 e 3. Né? Vou pegar, então, um conjunto definido por x igual a x, né? Esse conjunto V das parábolas. Então, um ponto é 2 e 4. Outro ponto é 3 e 9. Agora, para as operações usuais e não para essas aqui, se eu somar 2 e 4 com 3 e 9, eu vou encontrar 5, 9 mais 4, 13. Né? E aí eu pergunto, 5 e 13 pertencem a esse espaço vetorial aqui? Não, porque o espaço vetorial aqui é 5 e 25. Então, até falar espaço vetorial é errado. 5 e 13 pertencem a esse conjunto? Não. O que pertence é 5 e 25. Logo, a parábola, para as operações usuais, não é um espaço vetorial. A parábola é um espaço vetorial apenas se você inventar operações novas. Agora, se você inventou operações novas, você vai ter que fazer o teste dos 8 axiomas. Neste caso, para essas operações novas inventadas, foi passado no teste dos 8 axiomas. E ainda digo mais,
somar 2 e 4 com 3 e 9 não seria uma soma direta. 2 e 4 com 3 e 9, eu teria que fazer pela soma inventada. Né? E a soma inventada diz que você soma o primeiro, que dá 5, e faz o primeiro elevado ao quadrado, que vai dar 25. Daí tá certo. Né? Daí pertence àquele conjunto. Muito louco, né, Letícia? Mas eu acho que ficou claro agora quando fazer as 8 e quando não fazer as 8. Quando a gente inventar operações, faz as 8. Fala, Letícia, você ia falar alguma coisa? Não, eu só cliquei sem querer. Não, tudo bem. Muito bem. Não me lembro se a gente fez isso a última aula, mas não é ruim fazer de novo. Então, munidos das operações usuais, será que essa reta y igual a 4x é um espaço vetorial? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer, se é das operações usuais, eu vou fazer x1, 4x1, x2, 4x2. Eu vou somar esses dois vetores e eu vou ver quanto que vai dar. Isso aqui vai dar x1 mais x2, né? 4, x1 mais x2. Legal. O segundo deu 4 vezes o primeiro, então passou no teste da soma, né? Porque é o espaço, eu estou definindo o conjunto U como o espaço vetorial onde o Y é 4 vezes maior do que o X. Agora faltou a multiplicação por um escalar. Eu vou fazer isso agora com outra cor. Então, alfa que multiplica x1 e 4 vezes x1 também pertence a esse conjunto? Bom, passa o alfa para dentro, vai ficar alfa x1, 4 alfa x1. Bom, o segundo continuou sendo 4 vezes o primeiro, ok. Então, esta reta, ela é um espaço vetorial, sim. Tá? Ela é um subespaço vetorial do R2, né? O R2 é todo esse quadrado aqui. E a reta, y igual a 4x, é esse subespaço aqui. Parece bem intuitivo, né? Mas veja que nem todo subconjunto é um subespaço. Tá? Para ser um subespaço, precisa se respeitar essa regra, né, que a soma de dois pontos da reta tem que continuar pertencendo à reta, e um ponto da reta multiplicado por um real tem que continuar pertencendo à reta. Bom, vamos tentar mais um. Então, me parece que toda reta, né, por ser reta, né, por ser elevado na 1, é linear, né, e é um espaço vetorial. Se bem que a gente já provou que uma parábola pode ser um espaço vetorial, claro que desde que nós definamos novas operações de soma e de multiplicação. Bom, vamos ver, eu já dou o chutão aqui, isso é um espaço vetorial, sim. Né? Vamos lá. Mas vamos, né, dar uma conferida, a gente é desconfiado, x, 2x1 mais 1. Eu vou somar com x2, que é o vetor 2, 2x2 mais 1. Somando os dois vai dar x1 mais x2, né, vírgula, 2, x1 mais x2, né, 1 mais 1 dá 2, mais 2. O que aconteceu, né, o que acontecia? Eu sei, o espaço vetorial, o conjunto, né, o conjunto que eu estou criando, tem a seguinte regra, que o valor de y é 2 vezes o valor de x mais 1. E não passou no teste da soma, por quê? Porque ficou 2 vezes o valor do primeiro elemento mais 2. Então não dá certo. Não dá certo. Nós poderíamos até testar aqui, ó.
vamos fazer o seguinte, ó, esse 0 e 1, ele pertence ao conjunto W, tá? Então, vou desenhar aqui o conjunto W, ele tem infinitos elementos, né? Um deles é o 0 e 1, tá aqui. O outro é o 1 e 3, que também tá aqui, ó. Ah, como assim? Bom, é só fazer x e 2x mais 1, ó. Se x for 0, né, 2x mais 1 é igual a 1. Então, 0 e 1. Se x for 1, 2x mais 1, né, vai ser 2 mais 2 vezes 1 mais 1, né, que vai dar 3. Tá? É 1 e 3. Agora, se eu somar 0 e 1 com 1 e 3, isso aqui vai dar 1 e 4. Né? Esse 4, né, o que eu esperava encontrar aqui seria 3. Porque quando x igual a 1 tem que dar 3. Né? Então, não passou no teste da soma. Não é toda reta que é um espaço vetorial. Né? Qual que é a diferença dessa reta para essa reta aqui? É que essa aqui não passa pela origem. Tá? Então, vocês já podem ter claro que só vai ser um subespaço vetorial, uma reta que passa pela origem. Tá? Da mesma forma, um plano ele tem que passar pela origem. Tá? Geometricamente, só o que passa pela origem é um subespaço vetorial. Não passou pela origem, não é subespaço. É só aplicar as duas regras, não precisa decorar. Falando em plano, eu tenho aqui um plano definido por essa equação. E isso aqui às vezes parece um pouco complicado, né? Poxa vida, como é que eu vou entender que isso aqui é um plano? Primeiro porque tem 3 variáveis, tá? E a equação do plano, você pode isolar o z, né? Eu tenho que ter uma variável isolada, né? Vai ser menos ax menos by, menos ax menos by, né? Sobre c. Tá? Essa é a equação do plano. Mas agora, se eu passar o c multiplicando para lá, eu consigo escrever ele dessa forma. Tá? Outra, se a soma, né, eu tô fazendo A vezes x, mais B vezes y, mais C vezes Z. Se isso aqui dá 0, ele passa pela origem. Mas, só para você confirmar que vai ser um espaço vetorial mesmo, tá? Mas a gente vai ter que provar. Às vezes é difícil de entender como isso é um plano. Eu vou fazer alguns gráficos de plano aqui, para clarear um pouco mais a mente. Tá? O GeoGebra, esses gráficos ajudam bastante, né? Eu vou usar aquele que eu sei usar. Tá? Então, insert 3D plot. Tá? Aqui eu vou fazer um gráfico, né? E vou escrever, por exemplo, x, vou colocar quadrado, já ia fazer quadrado, né? X mais y. Tá? Z igual a x mais y. Tá? É esse plano aqui. Tá? Agora eu vou fazer outro que é x menos y. X menos y. Tá? É outro plano. Tá? É o plano com... Opa, aqui eu fiz Z, desculpa, é x. Tá? É outro plano. Tá? Agora eu posso fazer ainda uma terceira opção, né? Vamos fazer x mais y de novo, mais y mais 10. Pode ver que é o mesmo plano, só que ele está deslocado em Z10 para cima. Tá? Então, é Z igual ao que está na tela aí. E aqui eu tenho uma equação de plano genérico, né, com A, B e C, podendo ser quaisquer números. Eu quero saber se um plano genérico que passa pela origem é um subespaço vetorial ou não. Bom, esse plano, ele tem vários pontos x, y e z. Né? Então, esse U, né, esse conjunto U, ele tem vários pontos x, y e z. Tá? Então, um ponto do plano eu vou chamar de x1, y1 e z1.
Claro que vai ter o ponto x2, z2 e y2. Enfim, tem todos os pontos, né? E esses pontos, eles são tais que, né, colocados aqui nessa equação, dão zero. Então, se eu colocar x1, y1 e z1, vai dar zero. Se eu colocar x2, y2 e z2, vai dar zero. Por quê? Porque o vetor 1 pertence ao plano, que eu estou chamando de U aqui, o plano. Né? O vetor 1 pertence ao plano, e o vetor 2 pertence ao plano. A pergunta é, V1 mais V2 também pertence ao plano? Se pertencer, já tem 50% de chance do plano ser o espaço vetorial. Então, eu vou somar o V1 com V2. Né? Se eu somar esses aqui, né, o que eu tenho? Tenho isso daqui, ó. Né? Somo só as coordenadas. Bom. Aí eu vou colocar essa soma de coordenadas no lugar do x, do y e do z. Eu trabalho elas um pouquinho de forma que eu possa separar. Este daqui eu tenho certeza que é zero, porque o vetor 1 pertence ao plano. Este aqui eu tenho certeza que é zero, porque o vetor 2 pertence ao plano. 0 mais 0 dá 0, logo a soma dos dois vetores também dá 0, 50% de chance desse plano ser um espaço vetorial. Falta ainda a multiplicação por um escalar. O Ian levantou a mão. Pergunta, Ian. Não, mas é sobre o assunto anterior. Só queria saber uma coisa. Quando você está quando o plano está transladado, ele deixa de ser um subespaço porque ele para de ser parte do domínio da função? Não, ele deixa de ser subespaço porque ele não vai atender a essa propriedade da soma. Tá? Por quê? Tá? É só substituir ali que você vai descobrir que ele não atende a propriedade da soma. Achei que tinha outra característica além dessa, tipo, do gráfico ou tal, mas tá, obrigado. Imagina, não é nada. Agora eu vou multiplicar por alfa para ver se ele atende a característica da multiplicação por um escalar. Agora, no lugar do x, y e z, eu vou colocar alfa x1, alfa y1 e alfa z1. Tá? E o que eu faço? Eu trabalho um pouquinho, né? Só jogo alfa para fora. Esse aqui eu tenho certeza que é zero. Né? Logo, alfa vezes o vetor também retorna a propriedade fundamental do plano, que era a combinação de x, y e z retornar zero. Logo, o plano que passa pela origem é um subespaço vetorial de R3. Por quê? Porque ele passa no teste da soma e passa no teste da multiplicação. Agora, Ian, seria um bom exercício saber, porque se isso aqui fosse igual a 10 e não igual a 0, o que ia acontecer? Tá? Então, eu vou apagar tudo que está aqui na tela e vou refazer esse exercício como se aqui fosse 10 e não 0. Se fosse 10, aqui tem que ser 10 também, aqui tem que ser 10 também. A soma aqui não foi chamado de V1 e V2, foi chamado de U e V, mas tudo bem. Sim. Teria que ser 10 também. Tá? Então, isto daqui continua sendo igual àquilo de lá. Agora, esse cara aqui dá 10. Esse cara aqui dá 10. E daí teria que ser 10 mais 10, 10 mais 10 dá 20. Tá? O que aconteceu? Quando eu coloco a soma de dois vetores, eu não consigo fazer com que essa relação permaneça válida. Ela não vai dar 10, ela vai dar 20. Logo, não passou no teste da soma, porque deveria dar o mesmo valor.
apenas figuras geométricas que passam, com as operações usuais, né? Apenas figuras que passam pela origem é que são espaços vetoriais. Entendi. Não, mas aquela pergunta era mais também questão de visualização. Caso eu visualizasse um gráfico assim, eu conseguisse extrair alguma informação, entende? Você consegue, ele tem que Não, assim, passar pela não origem. entendi. Né? Não, eu entendi a parte da origem, entendi. Mas era só, não, era só isso mesmo, mas eu Só entendi. isso aí. Boa explicação. Obrigado. Meus caros, deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente. Eu não vou explicar já matrizes agora, vou deixar para a próxima aula. Alguma dúvida a mais que eu possa ajudar hoje? Então tá bom. Aquele arquivo do MATLAB eu já vou encaminhar para vocês. Tá? Fico no aguardo, agora está gravado ainda, fico no aguardo de alguém me dizer não até o final do dia de hoje. Vou mandar no WhatsApp uma mensagem também, porque eventualmente alguém não veio da aula, consegue receber lá no grupo. Tá bom? Um abração, depois logo em seguida eu mando tanto a questão quanto os gabaritos. Um abração, até mais. Valeu, professor, boa semana. Tchau, tchau. Igualmente, para todos nós. E aí, Diego, tá na escuta? Alô? Diego, tá na escuta aí?